Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Sou a Rosane Soares. Você que está chegando, fique à vontade. Já estou esperando aqui o pastor Gessé, ele está entrando daqui a pouquinho. E por enquanto, esperar o pessoal chegar. Esqueci de silenciar. Sério isso? Pronto, o pastor Gessé estava me mandando mensagem falando que já entra. Então, você que chegou aí, não sai agora e vamos aguardar que logo, logo o pastor virá. Amém? Glória a Deus. Vou deixar aqui uma oração inicial para darmos início à nossa live. Amém? Meu Deus e Pai poderoso, eu entro, Pai, na tua presença, no nome poderoso de Jesus. Meu Deus, vem apresentar, Senhor, esta live a ti, Pai. Esteja à frente, meu Deus. Deus poderoso, abençoa a vida do pastor Gessé, meu Deus, vem usar ele aqui, meu Pai, ó Deus, através desta palavra, para falar a cada coração, a cada pessoa que aqui entrarem, meu Pai, aqui nesta live, Senhor. Se faz presente, ó Pai, aqui, meu Pai. Deus poderoso, que o Senhor venha falar com o teu povo, Senhor, que precisa de uma palavra. Meu Deus, fala aos corações daqueles que precisam, necessitam, meu Deus. Manda o alimento do céu, meu Deus, através, meu Pai, desta palavra, que essa pessoa venha se alimentar, meu Deus, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Chegou uma pessoa na live. E o pastor Aide com Deus já esteve aqui, o pastor Adailson. Vai ser bênção, tenho uma agenda hoje, assim que eu chegar, vou assistir para recarregar as baterias. Amém. Chegou uma pessoa aqui, deixa o joinha e vamos aguardar um pouquinho que o pastor está chegando. Aleluia. Deus é fiel o tempo todo. Compartilha a live, vamos compartilhar a live nos grupos de oração, no Facebook. Vamos fazer um movimento santo, fazer o ID do Senhor, ID por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e se arrepender será salvo. Aleluia. Deus não falha. Deus é fiel o tempo todo. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Gente, o pessoal falou para me louvar. Eu falei, se eu louvar aqui, o povo vai embora. Eu gosto de louvar. Eu coloquei uns louvores aqui do coral. Graças a Deus. Aparece minha voz porque eu estou bem... Eu estou gravando com o meu celular. Então, o celular estava em frente de mim. Então, pega mais minha voz. Mas, lógico que lá na igreja pega a voz de todas as irmãs. É diferente. Quem está no altar, que não estava louvando, dava para gravar e não aparece uma única voz. Mas, graças a Deus, o pessoal tem curtido os shorts, tem bastante visualização. Bênção do Senhor. Eu amo louvar a Deus. Eu não tenho muito dom, mas o Senhor diz, todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, por isso que eu louvo ao meu Deus em todo o tempo. Aleluia. Ele é poderoso. Eu canto aquele corinho. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me peça eu ir. Se você não vai, vai ficar sozinho. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Nós vamos, nós vamos.
Ninguém vai ficar, não, eu creio. Todas as pessoas que entram aqui nessa live, nenhum vai ficar. Aleluia. Acho que meu celular está um pouco alto demais. Só não pode cair o celular. Tem um louvor que eu gosto muito. Eu gosto muito de louvor soprano. Eu tô assim um pouco, minha voz não tá muito boa, tô um pouco rouca. É aquele. Fala assim, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja pela última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Muito linda. Eu cantar os pedacinhos, gente. Eu nunca tô entendendo. Os pedacinhos aqui. Para distrair, tem uma pessoa aqui, acho que é o irmão Márcio. O irmão Márcio, o irmão João. Os irmãos aqui, a gente vai deixar a oração das 22 horas aqui na live. E o pessoal hoje, eu não tô vendo, só tô vendo uma pessoa. Mas glória a Deus, não saia, porque você está no lugar certo. Aleluia. Cadê o Adriano de Jesus? Sumiu. Eu gosto muito daquele louvor também da Estela, Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluias! Ele é fiel em todo o tempo. Ele não falha. Deus é poderoso. Aleluia. Santo, santo. Vamos buscar ao Senhor. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E enquanto o pastor Jessé não chega, vamos buscar ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus, porque Ele é fiel, maravilhoso. Deus é poderoso. Aleluia, Santo Deus, Lavachurian, Alabás, Cantrabás. Aleluia, Senhor, se faz presente, Pai, nesta live, nas nossas vidas, Pai, posso sentir a Tua presença, que o Senhor está aqui, meu Deus, aleluia, Senhor, o Senhor já se faz presente. Oh, glórias eu te dou, Senhor, exaltado seja o Teu nome, aleluia, aleluia, aleluia. Santo Deus, poderoso, Criador do céu e da terra, digno do meu louvor e da minha adoração, Pai. Glórias eu te dou, Senhor. O pastor não chegou aqui, não. Aleluias. Santo, santo, santo. Eu vou tentar aqui mandar outro link novamente para ele aqui, mas eu mandei o link certo. Para ele tentar entrar novamente. Vou mandar aqui o link para ele novamente. Que ele não entrou aqui. Então, ele falou, entro já. Eu estou enviando novamente, Adriano. Eita, e agora onde que minha live ficou? Jesus, achei! Aí, ó, eu enviei novamente. Olha se ele já entrou. Não, porque aparece aqui. Quando entra, agora sim, agora ele entrou.
Agora o pastor entrou, ô Glória. Tá me ouvindo, pastor? Sim, sim. A paz do Senhor, boa noite. A paz do Senhor, pastor, seja muito bem-vindo. Como de costume, a oportunidade é do Senhor. Fique à vontade para ministrar esse ensino para os nossos corações. Amém? Amém, irmã. A paz do Senhor, irmã Rose, a paz do Senhor a todos os irmãos, todas as irmãs, amigos, amigas que estão conosco. Graça Amém. e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Perdão aí pelo atraso, atrasei um pouquinho, mas era o tempo também que os irmãos, as irmãs, os amigos iam entrando. Graças a Deus por mais esta oportunidade. Agradeço a Deus, agradeço a irmã Rose pelo espaço cedido para que pudéssemos mais uma vez estarmos falando com os irmãos, com os amigos que estão conosco neste momento. Como está a minha imagem e o meu áudio? Está bom, pastor, tá ótimo. Tá ok? Tá. Pronto. Amém. Então vamos abrir as Escrituras Sagradas em Gálatas, capítulo 6, carta aos Gálatas, capítulo 6, a chamada Catedral, ou Carta Magna, melhor dizendo, da liberdade cristã. Carta Magna da liberdade cristã, por tratar de uma forma tão clara sobre a doutrina da liberdade cristã. Em Cristo somos livres, embora a Bíblia nos recomende para não usarmos desta liberdade para dar ocasião ao inimigo. Somos livres, literalmente livres, só não para pecarmos contra o Criador. Gálatas capítulo 6, versículos 7, 8, 9 e 10. Gálatas capítulo 6, versículos 7 ao 10. Quem tem um exemplar das Escrituras Sagradas, pode acompanhar esta leitura conosco. Gálatas capítulo 6, versículos 7 ao 10. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Em outras palavras, de Deus não se zomba. Porque tudo que o homem semear ou plantar, isso também ceifará ou colherá. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vou ler mais uma vez, Gálatas 6, 7 ao 10. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, ou de Deus não se zomba, em outras palavras. Porque tudo que o homem semear, ou que o homem plantar, isso também ele ceifará, ou isso também ele colherá. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. E não, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém.
Seja Deus louvado para sempre. Vamos nos curvar diante do Deus da palavra, diante da palavra de Deus, fazermos uma oração. Eu sempre digo que devemos honrar, temer ao Deus da palavra e a palavra de Deus. Costumo dizer que o temor, o respeito, a reverência, o amor, o apego que nós devotamos ao Deus Criador dos céus e da terra, ele é testado, avaliado e provado pelo temor, respeito, consideração e apreço que damos à sua palavra escrita, que é a revelação especial de Deus aos homens. Oremos. Nosso amado e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, nosso Senhor, Salvador, Redentor, Protetor, Deus a quem nós servimos, em quem nós confiamos, em cuja presença nós nos encontramos. Deus, arquiteto, construtor do universo, detentor de todo o poder, soberano e digno de toda a adoração. Com temor e tremor, Senhor, na tua presença te louvamos, te agradecemos pela vida, pela redenção, pela regeneração, Senhor. Te agradecemos pela família que temos, pela igreja que somos, pelo acesso que temos à tua palavra em nosso próprio dialeto, em nosso próprio idioma, aonde podemos, Senhor, aonde nesta oportunidade acabamos de lê-la. Muito obrigado, Senhor, por esta revelação escrita, por esta revelação especial. Muito obrigado pela vida e pela presença de todos os meus irmãos, minhas irmãs, que estão conosco nesta live, aqui pelo canal da nossa irmã Rose. Sim. Pedimos a tua graça, a tua bênção, a iluminação, a inspiração, a revelação, a unção, a direção do teu Espírito Santo, para que sejamos úteis ao teu reino, para que possamos, Senhor, cooperar com o Senhor e cooperar com os nossos amados que estão conosco e que posteriormente assistirão este vídeo, esta gravação. Ó Deus, que eles sejam edificados, orientados, que eles sejam, Senhor, mais ainda instruídos, educados por meio da tua palavra. Entendemos que a tua palavra dá sabedoria aos simples. Entendemos que a tua palavra é luz para o nosso caminho e luz para os nossos pés. Ou luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Entendemos que o Senhor, pela exposição da tua palavra, dá entendimento, dá luz. Assim, ó Pai, nos ajuda, Senhor, a entender, a compreender aquilo que tem colocado nos nossos corações e que o teu nome seja glorificado. Perdoa os nossos pecados, seja por omissão, seja por comissão, e nos ajude, ó Deus, neste momento a sermos instrumentalizados pelo teu Espírito para a glória do teu nome, edificação, exortação, consolação, quem sabe instrução, Senhor, dos teus filhos e filhas. Esta é a nossa oração a ti, Deus Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Pois bem, meus amados irmãos, distintos amigos, neste momento nós vamos fazer uma rápida, sucinta. Eu não quero falar muito, mas, porém, procurarei, me esforçarei o máximo para ser objetivo e claro na minha exposição escriturística. Queremos, nesta oportunidade, falar um pouco com vocês sobre a lei da semeadura. Como um estudo bíblico, com um tom de ensino, de instrução, porque entendemos que a educação cristã, a educação bíblica cristã, teológica, ela transforma. A educação bíblica, ela transforma. Com muito respeito a outros livros e bons livros, quantos livros bons existem? Haja visto os clássicos da literatura brasileira, haja visto os clássicos da literatura mundial. Tantos livros bons foram e são escritos, e esses servem para informar o homem, para educar o homem. Mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela não só informa, não só forma, mas ela também transforma. Uma certa feita perguntaram a uma rainha da Inglaterra por qual sucesso, ou melhor, como se justificava o sucesso e o progresso, então, da Inglaterra. E a resposta foi: se atribui todo o progresso e sucesso da Inglaterra a este livro. E ela mostrou a Bíblia. Rui Barbosa dizia que se colocasse a Bíblia
embaixo de todos os livros em uma biblioteca, ela era o alicerce. Se colocasse no meio, ela era como coluna, e se colocasse em cima, ela era cabeça. A Bíblia é o único livro que, toda vez que lemos, o autor está presente. A Bíblia Sagrada, ela nunca fica velha. Ela é mais atual, como dizia Billy Graham, do que o jornal que vai circular amanhã. Então, graças a Deus pela Bíblia. Um certo homem, durante anos, passou sentado em uma biblioteca por um bom tempo do seu dia, lendo os livros nela existentes, até que conseguiu ler um por um, de capa a capa. E, por fim, ele deixou para ler a Bíblia. Foi o último livro daquela biblioteca que ele resolveu ler de capa a capa. E quando ele terminou a leitura da Bíblia, ele disse: ao ler os outros livros, eu encontrei em todos eles alguns defeitos. Mas quando eu li a Bíblia, do contrário, ela mostrou-me, ela revelou-me os meus defeitos e produziu em mim uma mudança. Um certo homem perguntado sobre a Bíblia, porque ele cria na inspiração verbal e plenária das Escrituras, na sua completude, a resposta foi: o caráter humano que ela transforma. É por isso que eu creio na Bíblia. Então, quero falar um pouco sobre a lei da semeadura. A lei da semeadura. Nesse texto em apreço, nesse texto apreciado, Gálatas, capítulo 6, versículos 7 ao 10, Paulo aplica o princípio geral da semeadura e da colheita. Por que este é um princípio geral? Porque esta é uma lei, não só um princípio, mas é uma lei. E ele aplica este princípio geral, esta lei da semeadura e da colheita, para defender o sustento dos mestres cristãos que dedicavam-se integralmente ao ensino ou à educação. Nos versículos 6 ele fala isso. Já nos versículos 7 e 8, Paulo usa esse texto para aplicar esse princípio geral da lei da semeadura ao comportamento ético e moral do indivíduo. Comportamento ético e moral como que uma atitude ou como que uma atividade de plantio, de semeadura. Nos versículos 9 e 10, ele aplica o princípio geral da lei da semeadura e da colheita para defender o ministério cristão. Ao observar esse texto, nós percebemos algumas coisas interessantes, importantes. Por exemplo, eu percebo a partir desse texto que a lei da semeadura, como sugere o texto, é uma lei, é um princípio. Ela é uma lei, primeiro, imutável, que não muda, e segundo, ela é uma lei infalível, que não falha. Repito, a lei da semeadura é uma lei infalível, porque não falha, é exatamente aquilo que plantamos, que colhemos. Nossas ações, nossas palavras, nossas reações, verdadeiros plantios, é um verdadeiro ato de semear. E além de ser esta uma lei infalível, que não falha, também é uma lei imutável. Ela não muda. Era no Antigo Testamento e é no Novo Testamento. Tem vezes que eu encontro alguns irmãos e amigos que dizem assim: eu estou passando por um processo de provação. Eu estou sendo provado. Outros dizem: eu estou sendo tentado, estou enfrentando algumas tentações. E a pergunta que eu faço nesta noite, uma pergunta reflexiva, uma pergunta retórica, para todos que estão conosco, é: o que nós estamos vivenciando hoje é uma tentação, é uma provação ou uma consequência? Repito, tentação, provação ou consequência? Será se eu estou sendo tentado? Será se eu estou sendo provado?
Ou será se eu estou sofrendo as consequências do que eu plantei ontem? Ah, mas eu me arrependi, pedi perdão e fui perdoado. Sim, mas as consequências não mudam. As consequências não falham. Observe que quando o Senhor envia Ananias para orar pelo Paulo, que agora era uma nova criatura, estava convertido, arrependido, porque tem um encontro pessoal poderoso e transformador com Cristo, o Senhor já manda logo avisar a Paulo que ele seria um vaso escolhido para levar o nome de Deus diante dos gentios, diante dos reis, diante dos povos da terra. Mas o Senhor acrescenta uma coisa: e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então, Paulo, que persegue, que consente na morte do primeiro mártir cristão, que é o diácono Estevão, ao se arrepender, ao se converter, é justificado, é perdoado, mas sofre as consequências do que ele plantou outrora. Quando Davi comete 3 graves pecados contra Deus, o pecado de contar o povo, a paz do Senhor, meu irmão Vitor Gabriel, saudações, um abraço, a paz do Senhor. Quando, Davi se arrepende por ter contado o povo, porque Deus tinha lhe dito que não fizesse o censo, melhor dizendo. Ele peca pelo censo, ele peca pelo adultério com Batseba, ele peca com o homicídio contra o esposo de Batseba, contra Urias. Quando ele é repreendido, é confrontado pelo profeta Natã, se arrepende, mesmo que o seu pecado seria pena de morte, era um pecado capital, passivo de pena de morte, mas o Senhor manda dizer que ele não seria morto. E ele estava perdoado. Mas tem uma coisa: a espada não ia se apartar da casa de Davi. E Davi é perdoado por todos esses pecados, mas por todos eles sofre as consequências na terra. E nesta oportunidade eu quero conscientizar os meus irmãos e as minhas irmãs que o que nós estamos vivendo hoje pode ser uma tentação, pode ser uma provação, ou pode ser uma consequência. Nós estamos colhendo hoje o que plantamos ontem. Colheremos amanhã o que estamos plantando hoje. Então, sejamos seletivos em nossa semente. Porque o homem é livre para plantar o que quer, mas é escravo. É escravo da colheita daquilo que ele plantou. A gente pode e deve escolher o que plantamos, mas não podemos escolher o que colheremos, porque o que colheremos é exatamente aquilo que plantamos. A gente que é agricultor, nasceu em um contexto de agricultura, tem um pouco de experiência com a agricultura, e a gente aqui no sertão da Bahia nunca plantou milho e colheu feijão, nunca plantou abóbora e colheu melancia. Se planta feijão, colhe feijão. Se planta milho, colhe milho. Se planta abóbora, colhe abóbora. Se planta banana, colhe banana. Enfim, nós colheremos exatamente aquilo que plantamos. Às vezes varia a produção. Por vezes produz muito, por vezes produz pouco, mas é exatamente aquilo que plantamos que nós colheremos. Então, hoje eu chamo os irmãos e amigos para refletir, para pensarmos mais antes de plantarmos, para sermos mais seletivos naquilo que plantamos. Os irmãos pensavam que as nossas palavras, elas não são verdadeiros plantios, verdadeiras semeaduras. Veja que Jesus diz: por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Por isso que Tiago aconselha a gente ser pronto para ouvir e tardio para falar. Porque as nossas palavras, elas podem produzir vida, mas elas também podem produzir morte.
Elas podem edificar, mas elas podem também atrapalhar alguém, levar alguém a se escandalizar. As nossas palavras podem produzir edificação, consolação, exortação, cura, podem ser terapêuticas, mas depende que elas podem serem contrárias. Então vamos pensar mais para falar, vamos pensar mais e falar menos. Vamos refletir bem antes de tomar decisões, porque as nossas decisões são plantios e amanhã nós teremos que colher. Então não seja o caso que venhamos ignorar quando chegar a hora da colheita. Eu costumo dizer, meus amados irmãos, irmãs, amigos, que eu não tenho de que me queixar, eu tenho muito o que agradecer. E quando eu começo a observar, a refletir a minha vida e confrontar-me, aceitar o confronto das Escrituras, se submeter às Escrituras, eu percebo que muitas coisas ruins que aconteceram na minha vida, o culpado sou eu. A Bíblia diz, de que se queixa o homem? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. A gente não pensou para falar, não pensou para agir, não pensou para tomar decisões. O ideal seria que antes de qualquer decisão, principalmente decisões sérias, nós passássemos um período orando e tomando conselhos, pois Provérbios diz que quem é repreendido muitas vezes endurece a cerviz, será quebrantado sem que haja cura. Mas o mesmo proverbista diz que na multidão do conselho ou na multidão de conselheiros está a sábia direção. E a gente não quer mais ouvir a voz da experiência. Olha, mesmo que às vezes a gente tenha algum conhecimento intelectual, por exemplo, algum conhecimento acumulado pelas leituras que a gente faz, pelas pessoas, homens e mulheres sábios, inteligentes, entendidos, que a gente ouve na igreja, no dia a dia, enfim. Mas mesmo diante disso, não ignoremos a experiência. Por exemplo, os cabelos brancos da igreja. Ora, irmãos, o jovem tem força, os jovens têm vigor, mas os idosos têm experiências de vida. E a gente não quer mais sentar com os anciãos. A gente não quer mais ouvir, não tem mais... Às vezes, falta-nos humildade para sentar e ouvir quem tem mais experiência, como cristão, como professor, como pregador, como líder. Tem homens e mulheres que têm muitas experiências de vida. Eu sei que sempre poderemos contar com conselheiros. Repito, da multidão dos conselheiros ou de bons conselhos está a sábia direção. Até tem um provérbio que reza aqui na região que diz que quem não toma conselho leva nome de coitado. Ou coitado, ou coitadinho, coitadinha. Sofre posteriormente, irmãos, as consequências. Então vamos ouvir os conselhos, primeiramente do nosso Deus, mas também nós temos alguns homens e algumas mulheres piedosos, e graças a Deus tem tanto conselho bom para dar a gente. A gente percebe hoje, irmãos, que, por exemplo, tem muitos irmãos que casa é poucos dias, poucos meses, poucos anos, o casamento vai de água abaixo. O que aconteceu? Deus errou? Deus falhou? Não. O erro foi do homem, o erro foi da mulher, que não tomou conselho, não consultou o Todo-Poderoso, não consultou alguém, os mais experientes, às vezes não ouviu a liderança do seu namorado, como é esse menino, como é essa menina, como é essa garota, como crente, como pai, como é a sua vida como profissional, como trabalhador, como é a sua vida. Porque a partir, irmãos, dessas informações, a gente pode selecionar uma boa semente e, consequentemente, teremos uma boa colheita. Então, meus amados, por isso que Paulo começa esse texto em tela dizendo: não erreis, não erre. Embora, claro que como seres humanos, o mais santo servo e serva, o mais puro, o mais vigilante, mesmo assim ainda errará. Mas a nossa luta deve ser para não errar. Chega de errarmos, meu povo. Vamos acertar. Aleluia.
O apóstolo João também diz a mesma coisa. Não erreis. Filhinhos, não erre, não peque, mas se porventura alguém errar, alguém pecar acidentalmente, porque não se espera de um servo de Deus que erre, que peque premeditadamente, não é verdade? Mas se alguém pecar, errar, temos um advogado. Isso não é uma licença para errarmos, mas uma oportunidade para vencermos o eu, apelarmos para a graça, apelarmos para Cristo, clamarmos, pedirmos, buscarmos o Espírito Santo, a sua direção, para nós não cometermos erro. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Em outras versões, de Deus não se zomba. Tem pessoas colhendo as consequências dos seus erros no passado. Tem filho enganado, equivocado, que fazendo o pai chorar, fazendo a mãe chorar. Não tem problema. Lê do engano. Lê do engano. Não devemos fazer os nossos pais e as nossas mães chorar de vergonha, de desgosto, de tristeza, mas de alegria, de prazer. Tem gente que está morrendo precocemente, tem gente que está sofrendo as consequências por viver errando, e cada erro é um mal plantado e a colheita vai chegar. Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem plantar, tudo que o homem semear, mas é tudo mesmo, isso também se fará, colherá. Aí perceba que no versículo 8, o apóstolo diz assim, porque o que semeia na sua carne, ele refere-se às obras da carne, ele refere-se a uma obra inteiramente entregue à carne, à natureza adâmica, à natureza pecaminosa, que no mesmo Gálatas, capítulo 5, versículo de número 19, ele fala sobre a vida na carne, sobre plantar na carne, sobre as obras da carne, dizendo assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, invejas, dissensões, pelejas, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, se semear na carne, se viver na carne, se plantar na carne, andar na carne, o apóstolo diz, ceifará a corrupção. Mas no mesmo verso 8, mas o que semeia no Espírito, Espírito com inicial maiúsculo, é alusivo ao Espírito Santo, a andar no Espírito, a viver no Espírito. E andar no Espírito significa literalmente andar em linha reta. É a melhor forma, ou talvez a única forma de evitarmos o erro. É andarmos em Espírito, é vivermos em Espírito. Porque o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. A vida eterna. Seja Deus glorificado desde o nascimento do sol ao ocaso. Quando a gente recorre à Bíblia em outros textos, vai tratar desse assunto. Gênesis capítulo 1, versículos 11 e 12, onde nós temos aí a lei, onde começa a lei, onde começa o princípio da semeadura e da consequente colheita. Gênesis 1, 11 e 12 diz assim, e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie. Isto é lei, cuja semente esteja nela sobre a terra. E o texto diz, e assim se foi. Verso 12, e a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Gênesis capítulo 1, versículos 11 e 12.
Está aí o início, o princípio da lei da semeadura. Isto é uma questão natural. Isto é uma questão relacionada à questão biológica, à questão fisiológica, à questão das árvores, dos animais, dos homens, mas isso se aplica também à vida ética, à vida moral, à nossa relação com Deus, à nossa relação com o nosso próximo, que eu sempre falo sobre isso, tentando combater uma falsa filosofia que surgiu, que diz que é uns pelos outros e Deus por todos. Mas as Escrituras nos orientam que é uns pelos outros e Deus por todos. Não é cada um por si, Deus por todos. É uns pelos outros e Deus por todos. Nós devemos nos importar e nos preocuparmos com o bem-estar do nosso semelhante, no aspecto espiritual, moral, ético, mental, físico, familiar, financeiro. Este é o verdadeiro amor de Deus derramado em nossos corações, que pensa no nosso semelhante. Não devemos ser individualistas, como se fôssemos uma unanimidade. Nós somos uma coletividade e aprendamos a viver a vida em sociedade, com um bom relacionamento social, que visa o bem comum de toda a sociedade, na qual nós estamos inseridos como sal da terra e como luz do mundo. A sua alegria, irmã Rosa, é a minha alegria. A sua vitória é minha também. Amém. A sua paz, a harmonia, tranquilidade, prosperidade também é minha. Meu irmão, minha irmã que me ouve. Então oremos, pensemos, nos preocupemos e lutemos pelo bem comum de todos. Isso é plantar o bem e, consequentemente, colher o bem. Agora vejamos o que diz o Gênesis, capítulo 26. Capítulos 26, versículos 12 e 13. Gênesis, capítulos 26, versículos 12 e 13. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu. Se plantar, colhe. Se semear, haverá colheita. Agora, o que nós estamos plantando? O que a gente anda plantando? E o texto continua, naquele mesmo ano, sem medidas. Perceba, e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu. Naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoou. Deus abençoa o nosso trabalho, o fruto do nosso trabalho. Quando a gente planta o bem, conta com a bênção de Deus. Quando a gente planta o mal, conta com a maldição de Deus. Deus não abençoa e não aprova plantios que fira princípios e que comprometa pessoas. E engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Por quê? Porque plantou bem e colheu bem. Plantou na terra e Deus abençoou. As Escrituras Sagradas, em Provérbios 22, 8, diz assim: o que semear ou plantar a perversidade cegará males. E a vara da sua indignação falhará. Provérbios 22, 8, repito. O que semear a perversidade ou a impiedade, ou que se portar como ímpio, como perverso, ele cegará ou colherá males no plural, e a vara da sua indignação falhará. Agora escuta o que significa males no hebraico, do hebraico avém. Males neste contexto significa exaustidão, aflição, maldade, iniquidade, injustiça, angústia, pesar, vazio e idolatria. E esse termo males do hebraico avém aparece 85 vezes no Antigo Testamento. Então percebam que esta palavra hebraica, ela se refere
há uma ligação estreita entre o mal e seus efeitos maléficos, que pode facilmente abranger ambos os sentidos. Avém é uma das várias palavras hebraicas nas quais o pecado e o castigo estão intrinsecamente unidos. Pecado e seus malévolos efeitos, os seus males. Então, eu repito, o que semear perversidade cegará males. O que plantar o mal, colherá o mal. E a palavra males aí, avém, exaustidão. Está entendendo por que os homens só vivem cansados, exaustos? Aflição. Está entendendo por que muita gente só vive aflita? Maldade, injustiça, iniquidade, angústia, pesar e vazio. Não seria esta a razão pela qual o mundo incorre em tantos males? E aí alguém diz, se Deus é bom, por que criou o mal? Aí alguém já disse que o mal não foi criado por Deus, o mal é a ausência de Deus. O mal é a ausência de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meu amigo, minha amiga, não plante o mal. Nem pense em fazer mal a ninguém. Porque quem cava uma cova, nela colherá. Quem cava uma cova, aliás, nela cairá. Quem deseja o mal aos outros, a recompensa logo lhe virá. Quem rolará a pedra, ela uma hora cairá sobre si. Cuidado que o feitiço vira por cima do feiticeiro. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 12, 21, que a única arma que vence o mal é o bem. Lá o texto diz que quem faz o bem, colhe o bem. Quem faz o mal, colhe o mal. A única arma que vence o mal é o bem. Então façamos o bem, que no seu tempo, no tempo certo, colheremos, se não houvermos desfalecido. Olhe que o texto em tela, o texto que nós estamos fazendo esse rápido estudo, diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, plantar o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Faça o bem, nem que não possa ouvir obrigado daquela pessoa. Faça como ao próprio Cristo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não desfaleça de praticar o bem. Faça a coisa certa, mesmo sendo tentado a fazer a coisa errada. Faça a coisa certa, mesmo que ninguém esteja lhe vendo. Fazer a coisa certa em público é ética. Fazer a coisa certa quando ninguém está vendo é caráter. É caráter. Verso 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Enquanto oportuno, enquanto há tempo, enquanto dá tempo, irmãos. Corra, apressa-te. Faça o bem, faça o bem. Gandhi dizia que quem não vive para servir, não serve para viver. Eu penso que a coisa mais importante que nós mortais, ou uma das, praticamos na Terra, é quando servimos, é quando fazemos o bem a pessoas. E até animais. Porque isso também conta. Veja que até os males causados à Terra, causados à natureza, o Apocalipse diz que Deus vai requerer. Haverá juízo, haverá prestação de conta a quem causa algum tipo de mal à natureza. De modo que a gente nenhuma árvore deve cortar sem necessidade, arrancá-la, queimar, tocar fogo. Deus é um Deus organizado, exigente e ordeiro. Aleluia! Veja que até o culto, ele exige que seja com ordem e decência. Ordem e decência. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aos domésticos da fé.
ou aos nossos irmãos, à nossa família, a família de Deus. Quem planta mais, colhe mais normalmente. A colheita é proporcional ao plantio. Veja o que diz as Escrituras em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Ouçam-me, por favor. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Então plantemos o bem, semeemos o bem. Hoje é dia, hoje é hora, hoje é dia, é momento de praticarmos o bem, de fazermos o bem, de fazermos a coisa certa. Jó 4:8, repito, Jó 4:8 diz: segundo o que eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isto mesmo. O quê? O mal. Repito, Jó 4:8. Segundo o que eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Então, se o ser humano entendesse que somos responsáveis diante de Deus pelo que falamos, pelo que pensamos, pelo que fazemos, pelo que praticamos, a gente pensava bem antes de tomar determinadas atitudes. Eu estou falando sobre a lei da semeadura. É uma lei, é um princípio. E a colheita é proporcional ao plantio. Ninguém planta uma cultura e colhe outra. Ninguém vai plantar um pouquinho e colher um montão. Certo? As Escrituras também dizem em Provérbios 11:18, o ímpio recebe o salário enganoso, mas para o que semeia justiça, haverá galardão certo. Provérbios 11:18. O ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia, planta a justiça, haverá galardão certo. Ímpio quer dizer perverso, é a pessoa que vive praticando perversidade, coisa errada, maldade. Bem, o pai não está vendo, na cabeça do povo pode, a mãe não está vendo, a esposa não está vendo, o esposo não está vendo, as autoridades constituídas não estão vendo, no nosso caso, o pastor não está vendo, aí tem pessoa que acha que pode, como se nós, porventura, estivéssemos servindo a homens e não a Deus. Como se nós, porventura, pudéssemos esconder alguma coisa de Deus. Eu aproveito para dizer-lhes nesta noite, meus irmãos e minhas irmãs, aquela semente que eu não posso plantar na presença, na vista, diante da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, do meu pastor, de qualquer autoridade, seja os que compõem o poder executivo, legislativo, judiciário, eu também não posso plantar em secreto. Porque a Bíblia diz em Hebreus 4:13 que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. E o meu negócio é com Deus. É Deus quem vai nos julgar. A prestação de conta é com Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a lei da semeadura é uma lei imutável e infalível. Todas as nossas ações e atitudes resultarão em consequências. E eu digo-lhe uma coisa, pense em uma coisa que produz, é a mau semente, é o mau plantio, a coisa má produz demais da conta. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos refletir o que a gente anda plantando. Essa questão é tão séria que até a omissão, quando nós omitimos deveres, nós estamos plantando mal. Estamos pecando.
A Bíblia fala do pecado por comissão, que é quando eu cometo um erro, pratico um erro, nós cometemos, porventura, de repente, um erro. E a Bíblia fala sobre o pecado por omissão, que é quando eu omito um dever. Ou seja, se eu fizer o mal, se eu cometer o mal, eu pequei por comissão. Se eu omitir um dever, eu pequei por omissão. De modo que a Bíblia diz, a Bíblia deixa claro evidenciado em Mateus capítulos 25, versículos 31 a 46, que o homem não será julgado só pelo mal que comete, mas também pelo bem que deixa de fazer. O homem não será julgado só pelo mal que comete, mas também pelo bem que deixa de fazer. Tiago 4,17 diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que sabe que pode, que deve fazer a coisa certa, mas não faz, pecou. E tem irmãos que é cuidadoso quanto ao pecado por comissão, mas quanto ao pecado por omissão, só Jesus na causa. Lembremos da parábola dos talentos. Qual foi o erro daquele moço que só recebeu um talento? Foi omitir dever. Ele não cometeu um erro, ele omitiu um dever, que foi de granjear. E o que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Você que sabe pregar, está pregando. Você que sabe cantar, está cantando. Você que sabe ensinar, está ensinando. Você que tem habilidade para visita, para evangelismo pessoal, está fazendo, está entregando literatura, está tentando conduzir algum pecador ao pé da cruz, a Cristo. O que nós estamos fazendo pelo crescimento quantitativo e qualitativo da congregação, aonde Deus nos colocou como sal da terra e como luz do mundo? Logo, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, preste bem atenção, nós somos um membro no corpo, e é o funcionamento de cada membro deste corpo que operará o crescimento quantitativo e qualitativo do corpo. Então, o que nós estamos fazendo de bom, que agrade a Deus, que glorifique a Deus, que exalte a Deus? Como o irmão Márcio está escrevendo aqui, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ao menos o temor do Senhor para pôr freio no nosso modo de ser. Um pequeno Cristo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, fica aqui esta rápida reflexão no modo de viver, o irmão acrescenta. Fica esta rápida reflexão sobre a lei da semeadura. Repito, o que nós estamos vivendo hoje, experimentando hoje, vivenciando hoje, é tentação, é provação ou é uma consequência? Um exemplo, se nós formos um filho obediente, evidentemente teremos filhos desobedientes para pagar o preço. Evidentemente, se formos desobedientes, teremos filhos desobedientes, mas se formos obedientes, teremos filhos obedientes, provavelmente. Evidentemente, se formos bons pais, aliás, se formos bons filhos, teremos bons filhos. Evidentemente, se formos bons patrões, se Deus nos der esta oportunidade, se um dia de repente nos tornarmos empregados, a sermos empregadores, teremos bons patrões. Então, todo o bem que praticamos, depois ele retorna de uma certa forma. Todo o mal que praticamos, depois ele retorna de uma certa forma. A lei da semeadura é imutável, ela não muda. E é infalível, ela não falha. Então, o conselho da palavra é: não erreis. Não erreis. Por exemplo, a desobediência, como falou o irmão aqui, ela já consequentemente, redundará em desobediência. Nós sofreremos as consequências de toda a nossa desobediência. Para tanto, entretanto, obedeçamos a Deus e a sua palavra. Que Deus nos abençoe. E não erreis,
Deus não se deixa escarnecer, ou de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isto ele colherá. Tem gente que era para estar tão bem, era para estar tão feliz, e não está. Por quê? Porque chegou a hora da colheita. E tem cultura que você planta é 2 meses, tem outras que é 3 meses, tem outras que é 6 meses, tem outra que é 1 ano, tem outras, a manga, salvo engano, é 5 anos. Mas a colheita chega, a produção vem. Então vamos ser seletivos, repito, no que plantamos. Vamos plantar coisas boas, a justiça, a santidade. Vamos plantar no Espírito. Vamos andar em Espírito, viver em Espírito. Pois as Escrituras Sagradas diz: digo, porém, andar em Espírito e não cumprireis as concupiscências ou os más desejos da carne. Porque a carne cobiça ou milita contra o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedícios, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse ou vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, não herdarão o reino de Deus. Se crê, é verdade. Se não crê, a incredulidade não anula uma realidade. Se o homem tem conhecimento disso, é verdade. Se não tem, a ignorância também não anula uma realidade. E o apóstolo diz: mas se sois guiados pelo Espírito, mas o fruto do Espírito é caridade ou amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, repito uma frase que eu disse: temos a oportunidade de escolher o que plantaremos, mas a colheita é consequência do que plantamos. Não posso escolher o que vou colher, porque é exatamente o resultado daquilo que plantei. Deus abençoe com toda sorte de bênção. E fica aqui o conselho da palavra. Fomos confrontados pela palavra a sermos mais cautelosos e cuidadosos e seletivos no que plantamos. Nossas ações, palavras e atos em relação a Deus, a nós, a nossa família, ao nosso semelhante, são verdadeira colheita. Aliás, colheita. Aliás, melhor dizendo, semeadura, plantio, e redundará em consequentes colheita. Deus nos abençoe com toda sorte de bênção, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus, por meio do seu Espírito, usando como instrumento esta palavra proferida, opere em nós uma mudança para a glória do seu nome, para a honra do seu nome. Amém. E Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, pastor. Pastor, antes de terminar, eu gostaria que o senhor aqui deixasse uma oração para as pessoas da oração das 22 horas e todos que estão aqui na live, e logo em seguida eu encerro a live. Amém? O senhor me ouviu? Amém, minha irmã Rose. O senhor me ouviu? Recado entregue. Deus abençoe. Amém. Para o senhor deixar uma oração. Deixa eu escrever aqui para ele. Se a irmã estiver falando, não estou conseguindo lhe ouvir, irmã Rose. Não sei se o seu microfone está desligado ou se é algum problema de conexão.
Amém. Vamos orar então, meus irmãos. Curvemos-nos diante do Deus Todo-Poderoso, Criador e Conservador de toda a vida. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, por este momento, por esta live. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela vida, pela presença de cada um dos irmãos e irmãs que estão conosco, amigos. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça. Oramos pelo bem-estar dos teus filhos, das tuas filhas que estão conosco em todos os aspectos e sentidos da vida. Abençoa eles no deitar e dormir, acordar e levantar, sair e regressar. No campo espiritual, no campo físico, financeiro, familiar, mental. Oro pelos teus servos, oro pelas tuas servas, pela sua saúde em todos os sentidos e aspectos. Ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Jacó, ó Deus de milagres, sinais e prodígios, manifesta agora, Senhor, o teu poder, a tua graça, e com a tua boa mão opera o milagre preciso e necessário, conforme, Senhor, a carência de cada irmão, a carência de cada pessoa. Está conosco, e aqueles, Senhor, que posteriormente vão assistir esta mensagem, compartilhar, para que cheguem a outras pessoas. Nos ajuda, ó Pai, a sermos praticantes e não ouvintes esquecidos da tua palavra. Ajuda que possamos compreender e entender o quanto é sério a lei da semeadura. Esta lei é imutável, esta lei é infalível, é uma lei de fato, é um princípio. Nós colhemos o que plantamos. Assim nos ajuda, Senhor, plantar amor, plantar justiça, plantar o bem, plantar a santidade, a pureza. Nos ajuda, Pai, viver no centro da tua boa, agradável e perfeita vontade. Uma vida inteiramente pautada na tua palavra e regada pelo teu Espírito. Senhor, que a nossa vida esteja sempre na atmosfera do teu Santo Espírito. Esta é a nossa oração, Senhor, por estas vidas, por este canal, pelos irmãos, pelas irmãs e pelas famílias aqui representadas. Em nome de Jesus Cristo, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Um abraço, tchau, tchau. Fiquem com Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Estou encerrando também. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Que Deus te recompense grandemente. Até segunda que vem. Tchau a todos. Fiquem na paz. Nós estamos encerrando a live. O pastor já orou e fechou aqui com chave de ouro. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tchau.